Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Hoje eu quero falar um pouquinho, né? Vocês não se preocupem que eu vou olhar um pouquinho aqui para a tela, né? Para minha colinha aqui. Sobre a aposentadoria, um planejamento de aposentadoria para a classe média. Posteriormente podemos falar de outra forma, mas hoje me veio à mente de falar sobre isso daí. Bom, a frase inicial que não quer calar: como você já parou para pensar como será a sua vida financeira quando você parar de trabalhar? Tá, então no Brasil, que é o que mais acontece hoje? A maioria das pessoas dependem do INSS quando param de trabalhar. A grande maioria. E a classe média, ela está dependendo de um valor para continuar sobrevivendo. E todos nós sabemos que o INSS hoje ele tem um teto, né? Um teto de aproximadamente hoje 7.500. Então, planejar a aposentadoria não é luxo, é uma necessidade. Então, eu vou falar assim em geral, tá? Não vou tocar no assunto se você é funcionário público, né? De um modo geral. O teto hoje do INSS, ele está em torno de 7.500. Quem vai no mercado hoje, né? Quem sabe a realidade dos preços das coisas no Brasil, ele sabe que 7.500, que seria o teto, né? É algo assim, já para viver com certo aperto. E ainda mais se nós pensarmos que a média das aposentadorias no Brasil estão entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Hoje, a chamada classe média no Brasil, ela vive com um salário médio de 5.000 a 15.000 reais. Bom, com uma queda brusca nessa renda, se não houver planejamento. E a expectativa de vida hoje ela está maior, né? A pessoa poderá viver 25 a 30 anos após se aposentar. Né? Vamos pensar na hipótese que é o mais natural, que é viver. Eu acho que vamos pensar em viver e não pensar que não vai alcançar esse tempo da aposentadoria. Bom, quais são os erros mais comuns da classe média? Deixar a sua vida financeira futura de aposentadoria para o INSS resolver e achar que ele vai resolver todos os seus problemas. Esse é o erro comum. Começar muito tarde a fazer esse planejamento, tá? Deixar para começar esse planejamento bem tarde, eu acho que é assim um dos maiores problemas. Não controlar gasto, esse também é um dos erros mais comuns. Não controla gasto, vive no limite da renda ou gastando até mais do que ganha. Não diversifica investimentos. Mal tem uma poupança ou nem tem. Então, aquela vida que aparentemente, né, está estabilizada, mas que pode vir a ruir como um castelo de areia se a pessoa ou as pessoas que convivem nessa família, que fazem parte dessa renda familiar, vier a ter algum problema mais sério, parar de trabalhar ou algo assim. Bom, para fazer um planejamento financeiro, a classe média ela precisa primeiro
de um diagnóstico financeiro. Saber quanto ganha, quanto gasta e qual o padrão de vida que ela quer manter. Tá? Porque se o teu padrão de vida ele está além do que você ganha, algo está errado e vai ter que ser repensado. Se você parar de trabalhar hoje, quanto você precisaria por mês para viver bem? Tá? Essa seria uma pergunta bem interessante. O passo 2 seria definir metas. Ou seja, qual é a sua meta? Quando você se aposentar, você consegue viver com 70% a 80% do que você ganha hoje? Você conseguiria manter o seu padrão de vida? Passo 3. Você tem que construir uma estratégia. E nessa estratégia você pode pensar em previdência privada, fundos de investimento, tesouro direto, imóveis para renda, aluguéis, o que eu acho um pouco mais improvável, né, se você ainda não começou o planejamento, né, porque a gente sabe, parece assim que é uma coisa mágica, né, vamos construir imóveis para alugar, mas como, né, com que dinheiro, de que forma, né, tem que ter ali uma forma, um pezinho de meio, uma estratégia para conseguir. Ações e fundos imobiliários para diversificação. Tá? Não estou aqui fazendo nenhuma recomendação de investimento. Tá? Que fique claro isso. Passo 4. Proteger o seu plano. Um seguro de vida e de invalidez, uma reserva para oportunidades, para se surgir algum imprevisto, né, que pode surgir. Não vamos só pensar nisso, né, mas sabemos que pode. E revisar essa estratégia anualmente. Vamos aqui dar alguns exemplos práticos. Pessoa de 35 anos que guarda R$ 1.000 por mês em Tesouro IPCA pode acumular mais de 1,5 milhão até os 65 anos. Mas a pessoa de 35 anos que guarda mais ou menos R$ 1.000 por mês. Então, se você já passou dos 35, né, o cálculo já seria diferente. Esse valor pode gerar uma renda mensal de cerca de 7.000, corrigida pela inflação. Mostra que quanto mais cedo começar o planejamento, melhor para que você consiga manter a sua vida futura nos mesmos níveis ou até melhor do que você vive hoje. Dicas extras para a classe média. Evite dívidas de consumo, cartão, cheques especiais. Use os aumentos salariais que você tiver para aumentar investimentos, não para arrumar mais dívidas. Invista em educação financeira na sua família. Tá? Esse seria um ótimo investimento. Planeje a aposentadoria junto com sucessão. Tá? Planeje, faça um planejamento. Encerramento. Para encerrar essa pequena conversa que nós estamos tendo, a aposentadoria não se conquista aos 60 anos, mas sim todos os meses você escolhe investir no seu futuro. Então eu encerro com estas palavras. Faça o seu diagnóstico hoje, o quanto antes. Comece com o que você tem. Busque orientação profissional. Sabe assim, um dos grandes erros que nós cometemos na nossa área financeira é porque sem estudar, sem planejar, o brasileiro ele tem a mania de achar que ele sabe tudo. E nós não sabemos. Nós precisamos estudar, nós precisamos planejar e nós precisamos aprender
a buscar conhecimento. Tá? Às vezes você não tem o tempo para estudar, você não tem o tempo para dedicar. Então você precisa aprender com quem estudou um pouquinho mais. Concorda? No meu caso, eu já tenho 3 livros publicados na área de finanças. Né? Se você que está me assistindo se interessar, eu vou deixar os links para compra no rodapé desse vídeo. Você pode comprar, estudar um pouco mais, tá? Porque nós precisamos aprender. Eu preciso, né? Você que me assiste precisa. Então nós temos que aprender a estudar, a ver as possibilidades, para que lá na frente venhamos a ter, né, uma certa tranquilidade financeira, uma certa estabilidade. E as demais coisas, né, a Deus pertence. Quantos anos nós vamos viver, se vamos ter saúde, isso já não está na nossa mão. Né? Nosso papel é fazer aquilo que nós podemos fazer com a expectativa de vida que nós temos, confiando que Deus nos dê a chance de usufruir no futuro. Gratidão, até mais.